Capítulo 2 do Poder Executivo, seção 1, do Presidente e do Vice-Presidente da República. Artigo 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Artigo 77. A eleição do Presidente e do Vice realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Parágrafo 1º. A eleição do Presidente da República importará a do Vice, com ele registrado. Segundo, será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos não computados e os em branco e os nulos. Parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se a nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 4º. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Parágrafo 5º. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Artigo 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Parágrafo único. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice, salvo por motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então, assim como você, servidor público, caso faça um concurso, tenha prazo para tomar posse, que geralmente está previsto em regimentos jurídicos específicos, o presidente e o vice também têm um prazo para sua posse, que no caso é de 10 dias. Artigo 79. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Então aqui nós temos a sucessão em caso de vacância. Caso o presidente seja impedido ou o cargo fique vago, assume o presidente, assume o vice-presidente. Se ainda assim continuar vago, vamos então para a sucessão, que seria presidente da Câmara, depois do Senado Federal e, por fim, o presidente do Supremo Tribunal Federal. E é por isso que lá no nosso artigo 12 e 13 da nacionalidade, nós temos como cargos privativos de brasileiro nato estes três presidentes: Câmara, Senado e STF. Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice da República, faz-se a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Lembrando que o brasileiro nato, com relação ao Supremo Tribunal, são todos os ministros, não apenas o presidente. Porém, no caso da Câmara e Senado, apenas o presidente é necessário ser brasileiro nato. Os demais não necessariamente precisam. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Artigo 82. O mandato do Presidente da República é de 4 anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. Artigo 83. O Presidente e o Vice não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Seção 2. Das atribuições do Presidente da República. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República. Então vamos ficar atentos, né? São atos
privativos do presidente. Inciso 1. Nomear e exonerar os ministros de Estado. 2. Exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. 3. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. 5. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. 6. Dispor, mediante decreto, sobre a linha A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, e B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Inciso 7. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. 8. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. 9. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. 10. Decretar e executar a intervenção federal. 11. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. 12. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. 14. Nomear após a aprovação pelo Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores quando determinado em lei. 15. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. 16. Nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o advogado-geral da União. 17. Nomear membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. E o inciso 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. 19. Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Inciso 20. Celebrar a paz, autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. 21. Conferir condecorações e distinções honoríficas. 22. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. 23. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. 24. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. 25. Promover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. 26. Editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do artigo 62. 27. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. E, por fim, 28. Propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional, previstos nos artigos 167, alíneas B, C, D, E e F e G desta Constituição. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Seção 3. Da responsabilidade do Presidente da República. Então aqui nós temos, a questão da responsabilidade, muito importante. Nós vimos aí todo o trâmite com relação a crime de responsabilidade na época, presidente Dilma Rousseff. Então vamos ver o que são crimes de responsabilidade
aquilo que se vá contra. Artigo 85, são crimes de responsabilidade, atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, inciso 1, a existência da União. 2. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. 3. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. 4. A segurança interna do país. 5. A probidade na administração. 6. A lei orçamentária. 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Artigo 86. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então, primeiramente, por isso nós temos aí essa separação, e esses poderes que estão sempre ligados ao mesmo tempo. Quem admite a acusação é a Câmara dos Deputados. Porém, quem faz o julgamento, no caso de crime penal comum, seria o STF, e para os crimes de responsabilidade, o Senado Federal. Parágrafo 1º. O presidente ficará suspenso de suas funções, inciso 1, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal, e inciso 2, nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Então aqui ele fica suspenso no crime de responsabilidade, não é após a autorização para que se inicie o processo pela Câmara, mas sim quando da instauração do processo pelo Senado. Parágrafo 2º. Se decorrido o prazo de 180 dias o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Seção 4. Dos ministros de Estado. Artigo 87. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Então, primeiramente, nós temos um ponto importante que é a idade, os maiores de 21. Parágrafo único. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei. Inciso 1. Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar atos e decretos assinados pelo presidente da República. 2. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. 3. Apresentar ao presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. 4. Praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Artigo 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Seção 5. Do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Subseção 1. Do Conselho da República. Artigo 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam, inciso 1, o Vice-Presidente da República, 2, o Presidente da Câmara dos Deputados, 3, o Presidente do Senado Federal, 4, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, 5, os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal, 6, o Ministro da Justiça, 7, 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Artigo 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre, inciso 1, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. 2. As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.
Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministério. Parágrafo 2º. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Subseção 2. Do Conselho de Defesa Nacional. Artigo 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático, e dele participam como membros natos. Inciso 1. O Vice-Presidente da República. 2. Presidente da Câmara. 3. Presidente do Senado. 4. Ministro da Justiça. 5. Ministro de Estado da Defesa. 6. Ministro das Relações Exteriores. 7. Ministro do Planejamento. E 8. Os comandantes da Marinha, Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 1º. Compete ao Conselho de Defesa Nacional. Inciso 1. Opinar nas hipóteses de decretação de guerra e de celebração da paz nos termos desta Constituição. 2. Opinar sobre a decretação do estado de defesa, estado de sítio e da intervenção federal. 3. Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. 4. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado Democrático. Parágrafo 2º. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional.